Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral ao vivo aqui na TV Banqueta, todos os dias, 18 horas, né? Nesse novo modelo, nesse novo formato aqui na TV. O programa que vai completar no mês que vem 5 anos, né? Já 5 aninhos, a gente está fazendo aí esse trabalho bem bacana de conscientização, de informações com qualidade, com convidados especiais como os de hoje. E, obviamente, que hoje eu não poderia começar o programa sem fazer e render as minhas homenagens, né, aos enfermeiros que têm carregado esse país nas costas, né, aos enfermeiros que têm suportado tanta humilhação em determinados momentos em suas manifestações por falta de EPIs, de equipamentos, nesse país tão precário que a gente vive. E eu preciso fazer esse desabafo em nome dos enfermeiros do Brasil inteiro. Vocês recebam o nosso carinho, tenham todo o nosso respeito. Eu queria fazer uma homenagem a todos vocês logo depois daquela agressão que aconteceu em Brasília. Esperei até agora porque é o dia do enfermeiro e eu faço aqui a minha homenagem e abraço de coração, de fato, que vocês representam nesse país. Muita garra, muita luta, muito improviso, e o brasileiro é isso aí, né? Tem que suportar todas essas mazelas sociais e se superar em todos os momentos, inclusive nesse momento quase que de colapso do sistema de saúde, uma crise sanitária sem precedentes na história da humanidade, e os profissionais de saúde sendo esculachados de fato, né, nas ruas. Não pense assim, essas pessoas que pensam assim de vocês são a minoria, a maioria está aqui do lado de cá, torcendo por todos vocês, com todo o carinho, com todo o amor, e estou até emocionado. Com todo o carinho, com todo o amor e com toda a ternura. A gente vai carregar vocês junto no colo também, esperando que vocês possam fazer um grande trabalho e logo depois disso a gente poder fazer altos debates aqui também no Cultura Geral, em toda a rede nacional de televisão, para a gente poder discutir a condição dos enfermeiros e dos profissionais de saúde do Brasil. Muito obrigado por vocês existirem, tá bom? Gente, hoje nós vamos discutir 2 assuntos importantíssimos, né, que é a crise proveniente no sistema energético do Covid-19, né? E também a fraude para se obter o auxílio emergencial. São 2 assuntos super importantes, eu acho que a gente precisa debater, discutir todos os assuntos que permeiam a sociedade brasileira. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a doutora Luísa Máfia Rezende, né? Lá em São Paulo, está trabalhando com essa área agora. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer te receber, nós que fomos contemporâneos também de faculdade, né? E eu acho que é muito salutar e muito importante debater e discutir esses assuntos neste momento que a gente está vivendo, que é um momento ímpar na sociedade brasileira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Gostaria de começar primeiro fazendo das suas palavras as minhas. Gostaria de reiterar o agradecimento em nome de toda a população brasileira, não só aos enfermeiros, mas a todos os profissionais de saúde, e que vocês possam continuar aí nos ajudando nesse momento tão crítico. Nós valorizamos e admiramos o trabalho de todos vocês. Bom, eu vou fazer aqui uma breve contextualização do que tem ocorrido no setor de energia elétrica, especificamente. Bom, assim como todos os outros setores da economia brasileira têm sofrido bastante com a pandemia, e o que tem se visto é que os governantes têm tentado tomar as medidas para impactar o mínimo possível o setor elétrico, que é um setor que despende atividades essenciais para a população. Inclusive, uma das primeiras medidas tomadas foi a classificação da geração, transmissão e distribuição de energia como essenciais. Então,
Anderson, eu passo para você se você gostaria de fazer alguma pergunta específica sobre o que tem ocorrido ou se eu posso continuar discorrendo livremente sobre os recentes atos normativos que foram publicados nesse aspecto. Primeiro, vou apresentar aqui a doutora Adriana também, que vai falar sobre essa questão da fraude, né, no sistema, nesse auxílio, né, emergencial. A gente vive numa sociedade em que mais de 110 milhões de pessoas vivem com R$ 400, né? Então, isso são dados do IBGE. É fato e natural que, quando se tem uma situação como essa, que é uma pandemia, e as pessoas não têm onde recorrer, a falta de alimentação, a falta de condições básicas de sobrevivência da população brasileira, às vezes leva a pessoa a cometer esses delitos, né? E a gente precisa tratar desse assunto, obviamente também, que eu acho que, como nós todos somos do direito aqui também, a gente precisa fazer uma análise contextualizada também do que a sociedade brasileira vive também, né? Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Mas é um delito e é também um cometimento de um crime, né, doutora Adriana? Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Obrigada, Ederson, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz aí, é uma honra participar do programa Cultura Geral, ao lado aí da doutora Luísa Máfia, e gostaria também de cumprimentar aqui todos os profissionais da saúde, mas especialmente hoje, no Dia do Enfermeiro, todos os enfermeiros, e gostaria de fazê-lo na pessoa da minha mãe, que é enfermeira, é o meu orgulho, cuida não só das pessoas, mas especialmente da família dela, de todos nós aqui em casa. Então, meus cumprimentos aí a todos os enfermeiros e profissionais da saúde. E realmente é muito importante trazer à tona esse tema do auxílio emergencial, por conta do volume de pessoas que buscaram esse auxílio, foi um volume muito grande de pessoas, muitas fraudes envolvendo essa situação do auxílio, né? Hackers se aproveitando do tema também para cometer crimes, para roubar dados, inclusive dados bancários. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar e alertar a população em relação aí ao auxílio emergencial e aos crimes relacionados a esse tema. Muito bem, deixa eu começar com a doutora Luísa. Doutora Luísa, você já fez uma introdução, uma breve introdução do que a gente vai falar, mas como é que a gente pode entender essa situação do sistema energético de fato, né, com relação a fundos, por exemplo? Como é que a gente vai entender tudo isso? Como que funciona essa mobilização de fundos? Como é que funciona tudo isso? Eu acho que, nesse momento, principalmente quem faz investimento, aquelas pessoas que estão envolvidas também com o sistema energético, fica atento a essas leituras também. Agora também tem os pequenos investidores também, né, que fazem esses pequenos investimentos na bolsa. Então está todo mundo de antena ligada nisso tudo, e eu acho que a gente precisa começar a discorrer sobre esse assunto, né? Ok, sim. Bom, inicialmente eu gostaria de ressaltar que houve uma queda brusca no consumo de energia elétrica. Primeiro, houve a alternação do consumo que antes era majoritariamente industrial e agora está sendo predominantemente residencial, porque as pessoas estão ficando em casa, a atividade de diversas indústrias foi paralisada. Mas, com isso também, como houve uma diminuição do consumo, houve uma diminuição da arrecadação e um aumento da inadimplência. Para fazer face a essas dificuldades, foi publicada uma medida provisória, a medida provisória 950, que ela vem auxiliar não só os consumidores, mas também os agentes do setor elétrico. Com relação aos consumidores, foi feita a liberação de 900 milhões de reais para isentar os consumidores classificados de baixa renda de o consumo de até 220 kW mês. Anteriormente, antes dessa medida provisória, a isenção ela se estendia somente ao consumo de 30 kW mês, então foi sim uma mudança relevante para os consumidores. O que é importante ressaltar é que não é toda e qualquer pessoa que tem direito a esse benefício, a essa isenção, são unicamente os consumidores classificados de baixa renda e eles têm que ser cadastrados, registrados como tal.
Além disso, para os agentes do setor elétrico, houveram também algumas medidas, assim como a flexibilização da contratação de empréstimos, da realização de operações financeiras e a conta de desenvolvimento energético disponibilizou a antecipação dos efeitos da parcela de ajuste. Essa conta ela é gerida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e eles disponibilizaram antecipação desses efeitos. Eu vou explicar melhor o que é a parcela de ajuste para vocês conseguirem entender até para o nosso público mesmo, porque é uma coisa bem específica do setor elétrico. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em realmente me interromper. Então, os contratos de fornecimento, transmissão e geração de energia elétrica, eles são firmados com base na tarifa anual que é estipulada pela ANEEL. Como essa tarifa ela é anual, ela não pode ser alterada ao longo do contrato. E existem fatores externos, assim como está acontecendo agora a pandemia do coronavírus, que podem impactar nas receitas e na atuação das transmissoras de energia. Isso faz com que, ao final do ano, seja avaliado se o contrato foi superavitário ou deficitário. Caso o contrato tenha sido superavitário, eles vão antecipar o crédito para que ele possa ser compensado por meio de encargos. E caso o contrato tenha sido deficitário, a ANEEL vai permitir a postergação da cobrança dessa dívida. Ou seja, eles têm atuado tanto para manter a liquidez do mercado elétrico, quanto também para ajudar os consumidores e a população que tem sofrido tanto com os impactos da pandemia. Doutora Adriana, como é que a gente pode... Qual foi ou qual tem sido a principal fraude que tem acontecido? Você falou dos hackers, mas quais são, ou a fraude mais gravosa, né, se a gente pode dizer assim, que tem acontecido nesse período com relação ao Covid-19? Bom, primeiramente é importante esclarecer a necessidade do auxílio emergencial. Como você muito bem colocou no início aqui do programa, ele é um auxílio para as pessoas que necessitam desse dinheiro, que efetivamente necessitam. Para você ter uma noção, já foi depositada a primeira parcela aí para 50 milhões de pessoas, 50 milhões de brasileiros. Logo após, nos primeiros dias, quando a Caixa disponibilizou o auxílio emergencial, nós tivemos 20 milhões de pessoas baixando o aplicativo e mais de 217 milhões de acessos no site da Caixa. Então, para você ver aí o interesse das pessoas em receber esse auxílio. E com esses números absurdos, tudo se torna também muito grande, muito grandioso em relação ao auxílio emergencial. Pesquisas informam que 3 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial e não utilizaram esse valor. Então, também a gente verifica aí uma parte da população que está recebendo que não deveria receber ou não precisa receber, e tirando a oportunidade de pessoas que efetivamente necessitam receber. Nesse sentido, nós temos algumas pessoas que estão recebendo auxílio emergencial mediante fraude. Elas estão aí preenchendo o cadastro com informações inverídicas, com informações falsas. E o que se espera é que a pessoa diga a verdade ao preencher o cadastro. Então, por exemplo, inserir ali uma declaração falsa no sentido de mentir a data de nascimento, porque é só para maiores de 18 anos. Então, mente a data de nascimento para poder falar que a pessoa é maior de 18 anos. Ou informa que não tem carteira assinada, quando, na verdade, tem carteira assinada, porque também é um dos requisitos. Outro requisito é não receber nenhum outro benefício, exceto o Bolsa Família. E aí também a pessoa recebe aposentadoria e informa lá no cadastro que não recebe nenhum outro benefício. Então, nesse sentido, a pessoa pode incorrer num crime, dependendo da intenção dela, né, em relação à fraude daquele cadastro. Num primeiro momento, dependendo de quem frauda, porque
a gente tem pessoas que não têm aí muita familiaridade com a tecnologia e estão pedindo auxílio para outras pessoas para fazerem o cadastro. Então, a pessoa que insere uma informação falsa no cadastro pode incorrer aí no crime do artigo 299 do Código Penal, a falsidade ideológica, porque o cadastro ele se equipararia a um documento público nesse sentido, tendo em vista que o dolo, né, a intenção do agente que insere essa informação falsa é simplesmente falsificar o cadastro. Se for mais além, se for a própria pessoa, e aí a intenção dela não é mais apenas falsificar o cadastro, mas é obter uma vantagem ilícita, nós podemos falar no crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, com pena aí de reclusão de 1 a 5 anos. Então, nós temos algumas possibilidades da falsidade ideológica, do estelionato. Esse estelionato pode ser também, até dependendo da situação, se as declarações inverídicas ou omissões forem constantes aí do cadastro, e se esse cadastro for em detrimento de entidades de assistência social, se interpretar por esse modo, essa pena de 1 a 5 anos ela pode ser aumentada de 1/3, como respeitando aí o que diz o parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Então, nós temos várias situações que podem vir quando há inserção dolosa de um elemento no cadastro para fraudar o cadastro do auxílio emergencial, né? Dependendo da intenção, a gente pode falar em um crime, outros, aí você tem que analisar caso a caso. Mas tem uma outra situação que é importante a gente mencionar, que é quando a pessoa preenche com todos os dados corretos e aí ela não faz jus ao benefício, mas por um equívoco ela acaba recebendo, o benefício acaba caindo na conta dela, né? Ela não trouxe no cadastro informações inverídicas, mas aí na análise teve um equívoco e isso acabou o dinheiro caindo na conta dela. Nós podemos falar aí, se ela não devolver esse dinheiro, no crime do artigo 169 do Código Penal, porque aí não há fraude, mas pode haver uma apropriação de coisa havida por erro. Ela se apropria daquele dinheiro, não devolve, e aí é o crime do artigo 169 do Código Penal, que fala apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro. E a pena vai ser de detenção de 1 mês a 1 ano nessa hipótese. Só um parênteses em relação a esses crimes todos que eu falei, tendo em vista agora a nova lei anticrime e a lei 9.099 de 95, tendo em vista também que a pena deles é muito baixa, né, em relação a outras penas do nosso sistema do ordenamento jurídico penal, nós temos aí possibilidades de atuação que a pena não será uma pena de prisão. Ao final, a pena não será a pena privativa de liberdade, a pena aplicada. Então, nós temos aí a possibilidade do recente legislado aí, né, que veio na lei anticrime, a situação do acordo de não persecução penal, aplicação desse acordo, ou uma transação penal, suspensão condicional do processo, dependendo do caso. Então, não necessariamente isso implicaria na prisão do agente que venha a cometer esses crimes. Luiz, como vai ficar os leilões? Como é que vai ficar essa parte dos leilões no sistema energético? Essa pergunta eu faço pelo seguinte, porque nós estamos vivendo um governo que tem uma secretaria, quase que um ministério, mas é uma secretaria de desestatização, que é privatização na realidade, né? E tem os leilões, né, como aconteceu aqui na CEMIG e por aí vai, né? Como é que isso vai ficar no setor elétrico? Bom, essa questão dos leilões, para quem não sabe, os leilões são uma modalidade de licitação que ocorre no setor elétrico tanto para geração, transmissão, distribuição de energia. Existem diversos tipos de leilões. Leilões para transmissão de energia excedente, energia já gerada, leilões para transmissão. Então, assim, inicialmente, todos os leilões foram suspensos no final de março pelo Ministério de Minas e Energias. A previsão que o ministro Bento Albuquerque deu é que
esses leilões fossem retomados gradativamente ao longo do segundo semestre. Só que o que acontece? A retomada dos leilões depende do ritmo de retomada da economia do Brasil, porque já houve uma diminuição de mais de 10% do consumo de energia elétrica. O Rio Grande do Sul foi o estado que registrou o maior índice de diminuição, com 17%. Então, não necessariamente vai haver a necessidade de realização de novos leilões num curto prazo. Assim, a realização de leilões de transmissão e de energia já gerada pode sim ocorrer, mas tudo indica que isso só voltará a acontecer ou no final do ano ou no início do ano que vem. Está muito difícil, Luiz, advogar nesse período? Você que mexeu com a societária aqui, por exemplo, nos escritórios aqui em Belo Horizonte, como é que está? Como é que você está vendo isso aí? Você estava falando nos bastidores, você está apaixonada com o setor, que você está adorando muito lidar com tudo isso. Mas você chegou também na hora de uma bomba relógio também, né? Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Bom, como eu estou atuando no departamento jurídico interno de uma empresa de energia, nós acabamos continuando com todos os projetos. Existem documentos que precisam ser regularizados diariamente, documentos de rotina societária, e a gente também está lidando com os impactos da crise, os impactos jurídicos mesmo, nas relações contratuais, que tem que ser revistas. Então, tem sido difícil, eu acredito que não só para quem está atuando no setor elétrico, para quem está atuando com societário, eu acho que para todos os advogados tem sido, sim, um momento muito desafiador, porque tudo que está surgindo nunca foi antes previsto. Esse cenário nunca existiu, nunca se prestou tanta atenção, por exemplo, às cláusulas de caso fortuito e força maior. Nunca houve um índice tão alto de inadimplência. Então, sim, está sendo realmente desafiador, e eu acredito que não só para mim, para todas as áreas da advocacia, e de repente a Adriana pode até explicar melhor o que ela acha também, se ela corrobora desse pensamento. Adriana, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou te fazer a pergunta primeiro, depois você responde a da Luísa, porque também vou te fazer essa pergunta. Mas eu queria saber de você sobre os hackers. Como é que os hackers estão atacando e quais os crimes que eles têm cometido e quais são as penas que podem correr com essas pessoas que estão fraudando o sistema e fraudando também os dados das pessoas? Então, em relação aos hackers, o que aconteceu? Logo que foi divulgada a disponibilização do sistema, do site e do aplicativo da Caixa para os pedidos de auxílio emergencial, os hackers logo se adiantaram, fizeram aí um aplicativo falso, que não era o aplicativo oficial da Caixa, e aqui fica a orientação a todos que querem pedir auxílio emergencial, ao baixar o aplicativo, certifiquem-se de que ele é o aplicativo oficial da Caixa. E também, ao entrar no site, certifique-se de que você está num ambiente seguro do site da Caixa oficial, porque eles fizeram aí links maliciosos que passaram a ser transmitidos por WhatsApp, nos quais a pessoa clicava nos links e direcionava para um site falso, e a pessoa colocava as informações. Com isso, ele obtinha informações, dados aí pessoais das pessoas e tal, inclusive dados bancários, o que é muito temerário, né, nesse sentido. Então, a orientação é essa: ao baixar o aplicativo, certifique-se que é o oficial da Caixa, e ao entrar no site, certifique-se que o ideal é não clicar nos links que você recebe por WhatsApp. Vá direto no link, no site da Caixa, para poder solicitar o seu auxílio emergencial, e não coloque seus dados em site que você não conhece. Eu, às vezes, brinco, eu falo, a gente tem que tratar os dados com mais carinho, né? Os dados são muito preciosos e as pessoas, às vezes, esquecem. Então, tratem os dados como um filho. Você não vai deixar o seu filho com qualquer um no meio da rua e sair andando. E faça o mesmo com os dados. Então, só deixe os seus dados, só coloque os seus dados em sites confiáveis para que você tenha essa proteção. Os hackers que, eventualmente, utilizam dessas informações para obter uma vantagem indevida
poderão incorrer no crime de estelionato. Mas aí também temos que analisar para que eles vão utilizar o dado, o que eles vão fazer com isso, tal. E aí a gente tem que analisar caso a caso para ver que crime que vai estar sendo praticado naquela situação. Tem acontecido muito em São Paulo? A questão dos links falsos? Isso. Foi algo que aconteceu muito no Brasil inteiro. Foram milhões de pessoas que clicaram nos links falsos. Então, como eu falei, né? Imagina, 50 milhões de pessoas já obtiveram o auxílio emergencial. Olha o volume de gente acessando aí os canais oficiais. Imagina também, agora, dentro desse volume, os que acessaram canais equivocados ou maliciosos. Então, realmente é algo muito preocupante. Tem sido um desafio, Adriana, advogar nesse período? A criminalidade, principalmente a criminalidade digital, né, aumentou muito. A gente tem auxiliado muitas pessoas que nos procuram, vítimas de golpes esses de toda sorte que você pode imaginar, porque realmente eu brinco, né, que os criminosos não podem mais assaltar nas ruas, porque as pessoas não estão mais nas ruas, eles estão também em home office. Então, eles estão aí na frente do computador praticando crimes digitais, migrando. Já havia essa migração no passado, mas agora de maneira mais intensa dos crimes cometidos pela internet. Luísa, tem uma outra pergunta também que é interessante para os consumidores, né? Está proibido o corte nesse período? Ou interrupção de energia? Não está mais. Não está mais. Primeiramente, eu vou fazer uma breve contextualização para que vocês possam entender do que se trata essa decisão. Era uma decisão em âmbito estadual, no Rio de Janeiro. A ANEEL, ela publicou uma resolução normativa, a resolução 878, dizendo que os serviços essenciais deveriam permanecer e que o fornecimento de energia elétrica não poderia ser suspenso mesmo diante da inadimplência dos consumidores, justamente entendendo que eles estão numa situação de vulnerabilidade. Depois disso, houve uma lei estadual no Rio de Janeiro dizendo que essa suspensão, essa proibição de suspensão deveria permanecer enquanto vigir o plano de contingência da crise do coronavírus. E, diante disso, a Comissão de Defesa dos Consumidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública para que essas medidas fossem de fato efetivas e que a Light, que é a principal distribuidora aqui do Rio de Janeiro, não interrompesse o fornecimento de energia em caso de inadimplência. Só que essa decisão já caiu, a Light recorreu, tiveram liminares que foram derrubadas, agravo interno, e aí finalmente foi para o STF e essa decisão foi derrubada. A Comissão de Defesa do Consumidor recorreu e agora a gente está aguardando para ver quais vão ser os próximos passos, mas a princípio não tem uma decisão judicial que garante o cumprimento dessas diretrizes da ANEEL e da legislação estadual também. Adriano, o que te levou a escrever o artigo? Ficou muito bem compilado, muito bem escrito. Então, o que te levou? Eu estou vendo aqui, Luísa, eu te mandei umas mensagens no LinkedIn, aí estou lendo algumas coisas que eu mandei e tal, tá cheio de erro de digitação aqui, você me desculpa. Imagina, problema nenhum. Vai digitando rápido, a gente nem percebe. Mas, Adriana, o que te levou a escrever esse artigo? Eu acho que, nesse sentido, faz com que, principalmente quando você advoga, né, e faz esse tipo de trabalho, acaba que as ideias ficam pipocando na cabeça, vai florescendo na cabeça da gente, e a gente quer, de fato, passar para aquelas pessoas que estão com boa intenção, né, vamos dizer assim, a gente fica com ideia, com vontade de ajudar de alguma forma. Partiu daí a ideia de você escrever o artigo, e seu artigo veio parar aqui em Minas Gerais e a gente está fazendo um programa ao vivo. Que alegria, que alegria. Eu acho que fico muito feliz dele circular e ir parar em Minas Gerais e que está em outros locais do Brasil. Porque quando eu escrevo um artigo, justamente é para alertar a população em relação a algum crime, algum tema específico. E nesse tema do auxílio emergencial, das fraudes,
em relação às informações falsas prestadas, era justamente no sentido de alertar para falar e também conscientizar as pessoas de que se você não precisa do auxílio, muitas pessoas realmente precisam, vão conseguir comer por conta desse dinheiro e que se não tiverem esse dinheiro, não vão conseguir comer, vão passar fome. Então, não se utilizem disso, se você não tem essa necessidade, se você não faz jus, é porque não faz jus e a lei diz isso e você não pode fraudar uma situação para poder tentar fazer jus a algo que você não faz jus, entendeu? Então, o alerta foi nesse sentido de vamos nos conscientizar, deixar o auxílio emergencial para quem realmente precisa. Caso você não faça jus ao benefício, espera, quem sabe vai sair um outro benefício no qual você será incluído, né, a sua situação. E se você não faz jus, tente e precisa do dinheiro para comer, está passando necessidade, tente de outras formas. Nós temos aí muitas organizações da sociedade civil que estão auxiliando, doando cestas básicas, né? As pessoas, os próprios empregadores estão, por exemplo, dependendo da situação dos empregados diaristas, por exemplo, todas as pessoas à minha volta que eu conheço e estamos conversando e tal, têm falado que estão mantendo o pagamento das diaristas para poder auxiliar. Então, mesmo quem não faz jus, pode talvez conseguir de outra forma que não cometendo um crime para obtenção de um auxílio, né? Luísa, quais os desafios que você imagina pós-pandemia? O que você imagina que pode acontecer com o sistema elétrico? Você acha que vai demorar para recuperar? Bom, eu acredito que sim, e uma boa parte dos especialistas também. Eu tenho acompanhado várias palestras online e existem previsões de que a retomada para atingir os patamares que eram esperados por ano de 2020 só ocorrerão em 2 ou 3 anos. Eu acho que nós até comentamos aqui que muita coisa irá mudar, mesmo após a pandemia. E a retomada das atividades no mesmo ritmo, tanto industrial quanto comercial, ela será gradativa. Então, a volta do consumo também vai ser gradativa. E eu acho que um desafio que a gente vai enfrentar em conjunto com a crise econômica gerada pelo coronavírus é a superoferta de petróleo que está ocorrendo também. Então, talvez o investimento em energias limpas seja o maior desafio, porque vinha sendo uma pauta muito relevante e os investimentos em tecnologia para ampliação desse setor de energia limpa estava muito em voga e que eu espero que não seja esquecido pós-pandemia. Para mim, eu acho que esse será um dos maiores desafios para o setor elétrico, obviamente, juntamente com manter a empregabilidade, a produtividade, a liquidez e tudo que envolve a geração, transmissão e distribuição de energia. Adriana, para a gente encerrar, o que você poderia orientar as pessoas? Qual mensagem que você deixa para as pessoas que ainda não receberam nem a primeira parcela, estão muito desesperados, como nós falamos aqui no início, né? 110 milhões de pessoas no Brasil vivem com R$400, né? E está precisando desse dinheiro, não conseguiu, às vezes colocou alguma informação errada ali no formulário, alguma coisa assim, se ela pode recorrer, qual a mensagem que você deixa, até de esperança para essas pessoas que vão receber ainda a primeira parcela e aquelas que já podem receber a segunda parcela, os cuidados que devem tomar para não cair em nenhum golpe? Exatamente, a mensagem é de esperança, tenham calma, tenham paciência, está tudo muito confuso, nós estamos vivendo um momento muito diferente na vida de todos nós, né? As relações humanas estão sendo reconstruídas e as pessoas estão tentando aí se familiarizar com a tecnologia. Então, nós temos dificuldades tecnológicas para acompanhar tudo isso. Tenham calma. Se tiver alguma incongruência no preenchimento do cadastro, vocês serão notificados para corrigir tudo. E aí você vai levando para efetivamente conseguir receber o dinheiro ao qual você faz jus.
Tenha paciência, tenha calma que você vai receber. Se você faz jus, você vai receber. Para quem não faz jus, não cometam crimes, não vale a pena você cometer um crime por conta de R$600. Você vai ter muito mais dor de cabeça depois para poder se defender, para poder fazer as coisas. E também colocar a cabeça no travesseiro sabendo que você cometeu um crime, você fraudou algo, né? Isso não é legal. Então, eu acho que o recado é esse, é de esperança. Uma hora ou outra, a segunda parcela será recebida efetivamente. Tenham cuidado aí com os links maliciosos, não cliquem em nada, sempre site oficial da Caixa, aplicativo oficial da Caixa. E é isso. Eu acho que a orientação é essa. Responde na Justiça Federal, porque o dinheiro é do governo federal? Ou pode ser na Justiça Comum mesmo? Se tiver interesse da União envolvido, a competência é da Justiça Federal. Então, gente, a dor de cabeça é muito grande. Presta bem atenção, hein? Luísa, qual a mensagem que você deixa e qual a expectativa pós-Covid-19 para o sistema energético e para a sua vida também como doutora, advogada aí em São Paulo, do sistema elétrico, nessa luta que a gente está nela? Bom, a mensagem que eu deixo é que, apesar da crise, eu tenho visto a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, todos os agentes do setor empenhados em amenizar todos os impactos negativos, não só para os agentes do setor, mas também para os consumidores. Então, assim, eu acho que foi criada até uma comissão, um comitê anticrise pela ANEEL para pensar em soluções criativas, avaliar semanalmente os impactos. Então, assim, eu acho que nós estamos, de alguma forma, sendo bem assessorados. Então, é realmente tentar ser otimista e, bom, avaliar o que vai acontecer nos próximos meses, sempre empenhados em fazer o melhor, em buscar soluções criativas, em tentar se reinventar para atender a demanda do setor no qual nós estamos inseridos. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo a doutora Luísa, a doutora Adriana. Foi um prazer bater esse papo aqui, super esclarecedor para a população brasileira, né? Esse é o papel da televisão mesmo, a gente precisa trazer sempre informações de qualidade para as pessoas, sem fake news, né? Com informações assim de bate-pronto mesmo, com muita coisa séria. Muito obrigado, doutora Luísa, foi um prazer te receber. O prazer foi meu, agradeço muitíssimo pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, Ederson, e com a doutora Adriana também. Uma ótima noite para todos os telespectadores. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua participação, dá um abraço ao seu pai, viu? Pode deixar, mano. O seu artigo que eu achei. Pode deixar, mandarei. Fico à disposição, uma grande honra, um grande prazer participar do seu programa, Ederson, e ao lado dessa querida doutora Luísa, que esclareceu muita coisa importante desse setor energético, e fico à disposição, o que vocês precisarem, estou sempre por aqui. Que todos fiquem bem, os telespectadores, com saúde, ao lado de suas famílias e em casa. Maravilha, gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, ao vivo, com mais um programa Cultura Geral. Meninos, não saiam daí ainda, esperando o toque final do Alessandro. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Beijo no coração de todo mundo. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.